estar preparado é o único jeito de enxergar o que ninguém nunca viu. É mais do que aproveitar as oportunidades. É criar as suas. É sentir o frio na barriga, mas transformá-lo no que abastece nossa determinação. É perder o sono, mas sonhar acordado. É não se conformar com o status quo. É fazer o que ninguém nunca fez. Transformar o impossível em possível. Expert XP 2019. Para quem abre caminhos. Senhoras e senhores, recebam agora na Expert XP 2019 Cristiane Correa. Em primeiro lugar, obrigada por estarem todos aqui nessa manhã gelada, né? Todo mundo acordou cedo. Meu nome é Cristiane Correa, eu sou jornalista, sou autora do livro Sonho Grande, que conta a história do Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira. E hoje eu tenho a tremenda honra e uma responsabilidade que mal me deixou dormir nessa última noite, de mediar um painel que eu acho que vai ser histórico. Queria chamar para o palco as duas pessoas que vão participar aqui hoje, que são Jorge Paulo Lemann e Guilherme Benchimol. Bom, o tema do painel é cultura e resultado, que eu acho que são duas palavras que fazem parte do vocabulário cotidiano desses dois. E a primeira pergunta que eu quero fazer para eles é o seguinte: o Garantia, quando foi fundado pelo Jorge e pelos sócios no começo dos anos 70, foi uma coisa disruptiva no mercado financeiro, embora a palavra disruptiva nem existisse ainda, né? Hoje em dia, eu acho que é a XP quem está fazendo essa disrupção do mercado e chacoalhando tudo aí. O que eu queria saber dos dois é o seguinte: o quão importante é essa questão de cultura para o crescimento de vocês e o que é que vocês veem de semelhanças e diferenças entre a cultura da XP e a cultura que nasceu no Garantia e depois foi para a Ambev, Lojas Americanas e tudo mais. Bom dia. Bom, eu acho cultura das coisas mais importantes numa empresa. Eu, quando examino um investimento numa empresa, eu estou sempre muito interessado na cultura da empresa, nas pessoas que trabalham lá, como que é a governança. Eu acho isso quase mais importante do que o negócio propriamente que a empresa vai estar envolvida, né? E então sempre demos muita importância à cultura e a atrair gente muito boa. Achamos que gente boa atrai mais gente boa e acompanhamos muito as pessoas que nós contratamos e treinamos. E achamos que uma empresa depende, na realidade, da sua cultura, e é isso que vai torná-la perene ou durar mais tempo, né? A XP, eu acho que tem acompanhado um pouco no sentido de tentar atrair gente jovem, gente muito querendo correr atrás, querendo crescer, querendo construir, né? Avaliando as pessoas, remunerando elas conforme a performance. Então, acho que, nesse sentido, são parecidos com o que nós tentamos criar no passado. Bom dia, gente. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença do Jorge
da Cris, dizer que eu tenho 3 grandes referências na vida. Um é meu pai, depois é o Ayrton Senna e como líder empresarial, o Jorge Paulo. Então, assim, tudo que você fez na tua vida me inspirou a chegar até aqui. Então, muito obrigado novamente. Bom, sobre cultura, eu concordo com o Jorge, é super importante. Eu vejo cultura como a forma como você vai conseguir atingir as suas metas, né? Você tem o seu sonho grande, né? A gente aprendeu isso com o Jorge, é super importante você sonhar grande, você acreditar que você pode voar cada vez mais alto, mas você pode chegar lá de N maneiras, né? Você pode chegar lá sendo uma pessoa não construtiva, você pode chegar lá de forma egoísta e assim por diante. E a cultura, na verdade, é essa forma, né? Então, a gente na empresa tem uma cultura muito forte, a gente acredita em sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, é o nosso tripé. Sonho grande é autoexplicativo, mente aberta é você ser uma pessoa bastante humilde. A gente comentou isso ontem. Eu não acredito em empreendedor que seja bem sucedido a longo prazo e que seja arrogante, porque a pessoa que é arrogante, ela acaba não tendo acesso à informação. Ninguém quer conversar com a pessoa arrogante, né? Então ela acaba fechando num cantinho e acaba não entendendo mais o mundo real. E espírito empreendedor, no fundo, a gente quer pessoas que sintam as dores do dono da empresa, né? Que se senta na cadeira, que esteja alinhado a longo prazo. Então, no final, atingir as suas metas quantitativas, né? Seja meta de projeto, seja meta de abertura de conta, de encantamento de cliente, a gente quer que atinja através da cultura nossa. E na XP, assim, não adianta a pessoa ser só boa de meta, né? A pessoa só atingir a meta numérica dela. A gente quer que a pessoa atinja a meta da forma correta e a pessoa só cresce meritocraticamente se ela combina essas duas coisas. E aí esse alinhamento de interesse vai garantindo que a companhia vira essa fábrica onde as roldanas se encaixam, né? E no final, a cultura é esse óleo que entra entre cada roldana que faz tudo rodar bonitinho. Nas duas culturas, vocês valorizam muito a questão de partnership, né? Quer dizer, de ter sócios. O Jorge com o Marcel, o Beto e outros que vieram depois, você na XP. Eu queria saber o seguinte, daria para ter chegado tão longe sozinho? E como é que faz para ter uma sociedade que funcione? Como é que é regular esse organismo vivo e que, às vezes, quando você começa, ela tem uma cara, mas ao longo da história da empresa tem que mudar. Como é que faz para ter uma sociedade que dê certo? Bom, antes de eu entrar nesse tema, queria mencionar que, acho que em termos de cultura, provavelmente a XP aprendeu um pouco conosco, né? E agora nós temos muito a aprender com a XP. Na nossa cultura, o que ficou faltando um pouco foi essa aproximação com os nossos clientes, com o seu consumidor. Nunca foi nosso forte. Nós sempre trabalhamos no atacado, quando era no mercado financeiro, e mesmo depois nos investimentos industriais ou assim, nós sempre fomos super eficientes em produzir, em ser eficientes, cortar custo e assim. Nunca fomos bons na aproximação com a clientela, que a XP é craque nisso, quer dizer. Então, nós temos que aprender com ela nisso, né? E nós também ficamos um pouquinho atrasados em termos de tecnologia, usar novas tecnologias, assim, estamos correndo atrás. Então, ele aprendeu alguma coisa conosco, nós agora estamos olhando ele também, estamos correndo atrás. E vamos melhorar também, tá vendo? Então, bom, a manutenção de cultura, basicamente, se você tem gente muito boa, gente que se dá e que trabalha em conjunto e organizadamente, é muito mais fácil manter uma cultura assim do que quando as pessoas estão brigando, estão se desentendendo. Então, nós sempre tivemos
um sonho grande também. O sonho grande ajuda a manter as pessoas unidas para ir numa direção. Sempre tivemos metas muito claras, poucas metas, mas metas claras, né? Sempre muito diálogo entre as pessoas que estão tocando aquela cultura. E, na realidade, quer dizer, eles ainda não chegaram lá, mas nós estamos tendo que ter certeza que tem pessoas que vão continuar a nossa cultura para frente, né? Então, você tem que dar oportunidades para os mais jovens crescerem, os mais novos aparecerem, para você ter certeza que aquilo vai continuar. Se você acha que você vai ficar aqui por sempre ou vai conseguir administrar as coisas quando você não estiver aí, não vai funcionar. Quer dizer, você tem que criar pessoas que eventualmente vão ser melhores do que você e vão continuar de uma maneira melhor do que você. Sobre sociedade, eu admiro muito aquelas empresas que têm um dono só, né? Que o sujeito começou lá pequenininho e foi crescendo sozinho e tal. Assim, eu não consigo entender esse modus operandi, porque desde sempre, né? E essa história é conhecida já, né? A gente começou lá atrás, era eu, a empresa era integralmente minha. Depois eu chamei uma pessoa que virou meu sócio. Depois a gente aprendeu a montar nossa partnership da forma errada, entre aspas, né? Que era a gente não tinha dinheiro no começo, Jorge. E aí a gente tinha que efetivar um estagiário, a gente não podia efetivar porque não tinha grana, né? A estagiária acabou saindo da empresa. Aí depois tinha outra estagiária que queria ser efetivada, né? Se ela saísse, acabava a empresa. E eu convenci ela a entrar como sócia da empresa com 10%, o que na época era uma roubada, porque a empresa não dava dinheiro. Eu falei, olha, a gente vai fazer a maior corretora do mundo. Aliás, do Brasil, desculpa. Bom, quem sabe do mundo, né? Estou falho aqui agora. Então, aí ela topou. E a gente aprendeu a fazer partnership, a se juntar com gente boa. Ali não foi a meritocracia clássica, era mais necessidade. Mas quando você vai dividindo o teu sonho com outras pessoas e você deixa de ser o único dono e você vai se juntando com pessoas melhores do que você, que sentem as tuas dores e que estão alinhadas com você a longo prazo, é uma outra fortaleza. Porque, no fundo, eu tenho uma visão um pouco dura em relação a esse assunto. Quando você é só executivo, aquilo é um trabalho. Quando você vira sócio, você não tem plano B. Eu não tenho outra alternativa que não seja fazer a XP dar certo. Eu não tenho outro negócio, eu não tenho nada. Assim como meus sócios que estão todos aqui sentados na plateia. É muito bom saber que tem muita gente que está alinhada comigo a longo prazo e que a gente só tem um caminho que é fazer dar certo. O desafio é como é que você faz a sociedade ao longo dos anos ser meritocrática, né? Então, o que a gente diz é que a partnership na XP ela é um ser vivo. Ninguém, na verdade, é sócio. O time está sócio. E o que a gente quer, na verdade, é que os melhores sejam os sócios mais importantes e esse organismo vivo ele vai se moldando ao longo dos anos em função de metas quantitativas e de alinhamento à cultura. Então, a cada ano que passa, a gente tem pessoas que estão abaixo de nós, que atingem metas da forma correta, compram mais sociedade, ficam mais alinhadas com a gente, e esse alinhamento de interesse é fundamental. E eu diria que até uma das grandes sortes nossas esses anos todos é que o mercado financeiro, que na época do Jorge lá atrás era um mercado de empresas que tinham donos, né, tinham garantia, tinham N empresas que estavam com o dono ali na barriga, com a barriga no balcão. Hoje em dia esse mercado virou um mercado de multinacionais, onde tem um executivo na ponta, logicamente que são executivos brilhantes muitas vezes, mas quando a pessoa é sócia de verdade e ela não tem outra alternativa, a força é diferente. Então eu diria que a nossa sorte em ter chegado até aqui foi ter montado uma estrutura de donos e estar competindo contra empresas que muitas vezes não têm donos, né? Só duas curiosidades aí em relação à sociedade. Eu queria dar uma interferência aqui. Eu gostei do ser a maior corretora do mundo. Eu também gostei. Não gostei da correção de coisa do Brasil, não. Acho que tem que ser isso mesmo, poxa. Tem que ser o maior do mundo, poxa. Mas você sabia que eu aprendi a sonhar grande em 2002, quando a gente estava quebrado, eu estava sem grana nenhuma, sem nada, tive que vender meu carro, eu tinha R$1.000 na conta.
Falei, ó, vou ter que voltar a trabalhar no mercado financeiro, vou ter que voltar a ser executivo. E eu decidi montar a XP porque eu tinha sido mandado embora. E é uma dor horrorosa, né? Ainda mais quando você é jovem e não tem experiência. E eu quis montar a empresa porque eu não queria ser mandado embora novamente. E aí, quando eu convenci essa estagiária a entrar como sócia, eu só tinha um caminho. Você tem que vender um sonho grande maluco, porque senão ela não vai acreditar em você. Ela está vendo os juros aqui da empresa, né? Falei, ó, Ana, eu sei que isso aqui é uma roubada hoje, mas a gente vai fazer a maior corretora do Brasil. Então, agora do mundo, né? Só duas curiosidades em relação à sociedade. A estagiária acabou virando sócia e depois esposa do Guilherme, né? Então calma, eu não sei quem é que se deu melhor na sociedade, né? Calma, deixa eu explicar essa história, porque senão passa a impressão de... Eu sou contra nepotismo, tá? Então não teve nepotismo. Sim, não, claro. Não foi isso. A gente começou a namorar depois que ela virou sócia, tá? Falam na empresa que ela assumiu o controle da companhia depois que a gente começou a namorar. Então ela é controladora hoje em dia. Mas a Ana é minha esposa, maravilhosa, ela é inteligentíssima. Ela ficou na empresa até 2011 e quando nasceu a nossa segunda filha, ela achou melhor não continuar na companhia. Mas a gente começou a namorar depois que ela entrou como sócia. E ela tocou o nosso back-office por 10 anos. Ela sabe tudo de cabeça. Muito bacana. Bom, que bom que você contou isso, né? E a segunda curiosidade é que um dos sócios do Jorge no Garantia, que o Zé Carlos, é pai do Júlio, que é um sócio do Guilherme. Então, o Júlio, desde criancinha, ouvia esse papo de sonho grande, meritocracia e tal. Então, quer dizer, às vezes as coisas vão se conectando de um jeito que a gente só vai entender lá na frente como é que elas vão... Deixa eu contar outra história curiosa, Jorge. O Júlio, que é filho do Zé Carlos, quando acabou o meu dinheiro total, eu falei assim, Júlio, você me empresta 5 mil reais? Eu tinha R$1.000 na conta. Você me empresta 5 mil reais? Ele falou, não, eu te empresto. E os 5 mil reais que ele me emprestou me fez aguentar mais uns 3 meses em Porto Alegre. E aí foi quando a gente teve a ideia de começar a dar aula e fazer curso sobre renda variável. E aí quando a gente fez um curso, a gente botou no jornal 0 Hora, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Apareceram lá um grupo grande de alunos. Aí que o negócio começou a virar. No comecinho da empresa, a visão nossa não era ser uma corretora de valores, era ter uma faculdade, porque a gente ganhava dinheiro dando aula, né? Então a entrada do Júlio foi dessa forma. Acho que no negócio de vocês e no negócio de qualquer pessoa, tem a história de como é que vai medir risco é muito importante. O Jorge costuma dizer que é preciso tomar risco na vida. E o Guilherme já falou mais de uma vez que a XP não é uma empresa de tomar risco. Para mim até, hein? Então vamos explicar aqui, qual é a medida do risco? Como é que faz para tomar risco sem se expor, sem ser na loucura? Qual é a medida? Bom, eu acho que as nossas principais características são atrair gente boa, ter metas muito claras, ter um sonho grande, executar bem. E sempre considerei risco uma parte do negócio e da vida. Assim, eu acho que quem não arrisca não faz nada, né? Quer dizer, então tem que arriscar um pouco. O negócio dele é mais varejista, quer dizer, mas ele também corre riscos em montar os cursos todos que ele montou. Quer dizer, é um risco mais difuso, assim, né? O nosso risco sempre foi mais de tomar uma decisão grande de comprar uma empresa ou não comprar, ou em que negócio entrar ou sair, e assim. O dele é mais o risco de tocar uma grande organização, muita gente, estar aqui falando com 12 mil pessoas, coisa que nós nunca fizemos, e assim, quer dizer, mas é um risco também, é diferente o risco dele, né? Mas o dele é mais espalhado, assim. O que eu falei, Cris, na verdade, é que não tem como você montar uma empresa e não tomar risco, né? Mas muita gente olha um pouco a nossa trajetória e como a gente cresceu bastante nesses anos todos, acha que a gente tomou muito risco.
E eu sempre digo que eu sou a pessoa mais conservadora do mundo, né? Não que eu não tome risco, mas é importante saber gerenciar esse risco. Então, o que eu digo que é arriscado é você começar uma coisa que você não conhece grande demais. Isso é arriscado. Então, a forma como a gente erra muito, a gente interrompe muito projeto, a gente muda muito de opinião. O que eu sempre digo é que a cada dia que passa você fica mais inteligente, né? Porque você acaba acessando novas variáveis. E então essa coisa de você aceitar mudar de opinião, de você começar pequeno, quer dizer, começar pequeno te permite funcionar que nem uma lanchinha, né? Se você começar grande demais, você é um transatlântico. E aí eu conheço muito empresário que acaba seguindo esse caminho, não sei se é certo ou errado, eu não fico à vontade. Então, se você começa pequeno, se você tiver que interromper esse projeto, porque você só vai saber se aquilo funciona ou não quando coloca em prática, você perde pouco, porque você começou pequeno. E aí você vai aumentando o seu risco na proporção que você vai ficando mais confiante. Então, eu entendo que isso seja ser conservador. Assim, a gente nunca tomou um tombo grande na vida. Por quê? Porque a gente sempre começou pequeno. E a gente só vai acelerando quando a confiança aumenta. Quando a gente começou a fazer curso lá atrás, em 2002 mais ou menos, a gente começou a fazer um curso, deu certo. Aí fez o segundo, deu certo. Fez o terceiro. A gente não começou com 50 cursos em paralelo. Mas depois que fez 4 cursos, 5 cursos e deu certo, agora a gente faz 100. Então, esse é o conceito que eu digo de ser conservador, né? Bom, vocês dois praticam muito esporte, né? O Guilherme fez já ultramaratonas e uma vez ele me falou que tinha, contando de uma ultramaratona que ele tinha feito na França, que ele saiu num dia às 8 da manhã, chegou no dia seguinte às 10 da manhã, são 120 quilômetros. E aí eu perguntei para ele, e aí como foi? Não gostei do meu resultado. A pessoa corre 120 quilômetros, o que ela tem para dizer é que não gostou do resultado. O Jorge joga tênis, já foi surfista, pesca submarina, já ganhou um monte de campeonato. Eu quero saber o que o esporte ensinou para vocês, o que é que as quadras, as pistas, o mar trouxeram que vocês levam para os negócios. Bom, no meu caso o esporte foi muito importante na minha vida e ele me ensinou, em primeiro lugar, que não tem moleza. Se você não treina ou não pratica ou não está se preparando, você não é competitivo, quer dizer, então, e nos negócios é assim também, se você não é bom, se você não está afiado, você não vai chegar lá, né? No tênis, eu também aprendi a perder, porque você não ganha sempre, e se você perde, você tenta analisar o que você não fez bem, ou como é que você pode melhorar na próxima vez, né? Então, na minha vida eu não fui tão cauteloso quanto o Guilherme, quer dizer, então tomei alguns tombos grandes pelo caminho, né? E o método de tomar risco dele me parece mais chegado à Amazon hoje em dia, que é um exemplo de administração, né? E tem 600 mil funcionários hoje em dia e toma riscos pequenos sempre, vai sempre tomando riscos pequenos e se os riscos não funcionam bem, ele corta e o negócio grande continua. O nosso sempre foi de tomar uns riscos maiores, assim, aí levamos alguns tombos pelo caminho, fali quando eu tinha 26 anos, etc. E tive outros problemas, mas sempre mais ou menos consegui voltar, né? Tivemos um fracasso no ano passado na Kraft Heinz, francamente não funcionou bem o que nós achávamos que ia ser um grande negócio. Estamos aí consertando e vamos voltar, compreende? Então, acho que o esporte ensina isso, que você não deve desistir, tem que continuar tentando sempre. Eu acho que o esporte também tem muita psicologia, você está competindo com outros, você entende como é que a outra pessoa vai reagir, aprende como vai reagir, e assim, isso também é importante. Então, o esporte foi essencial para mim, foi muito importante. Comigo também é super importante, eu diria que eu sou viciado em esporte também, ajuda a me trazer disciplina, então eu acordo sempre bem cedinho pela manhã, é bem raro eu ter um dia que eu não tenha feito esporte, e isso ajuda a trazer foco. Assim, eu sou muito inquieto, né? Então
Então o esporte ele ajuda a tranquilizar a minha mente, né? Se eu fico na praia olhando o mar, eu começo a pensar. Então quando eu entro no esporte de longa duração, que é o que eu gosto, aquilo é quase que uma terapia, onde você começa a não pensar em nada, e aí você passa ali 1 hora, 2 horas, etc. A impressão é que você ficou 2 dias de férias, né? 1 semana de férias, na verdade. Então ajuda você a treinar os seus skills competitivos, ajuda você a aprender a perder, a treinar, a se preparar. Então, acho que tem uma similaridade muito grande entre esporte e ser empresário, né? Além de tudo, né, tem a parte saudável, né, que é a saúde, que você tem que cuidar dela. Então, eu diria que é fundamental que todo mundo tenha uma vida esportiva consistente ao longo da vida, né? Ajuda em tudo que é tipo de coisa. Falando de esporte, é inevitável a gente pensar em coisa tipo garra, né? O Jorge jogava, o clube dele era o Country lá no Rio, e eu tive lá no Country o ano passado, conversei com pessoas que jogaram com você ou assistiram você jogando. E eles me disseram assim, ele não era o melhor daquela época, mas era o que mais queria ganhar. Então, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, o que é mais importante quando vocês vão contratar alguém, ou as pessoas que vocês querem ao lado? É a pessoa que seja tecnicamente perfeita ou a pessoa que tem mais garra e mais vontade de chegar lá? Eu adoro um fanático, quer dizer, Eu também. Acho gente boa para trabalhar com você, são aqueles que têm uma vontade enorme, que vão correr atrás, que vão superar todas as dificuldades, e assim, né? São esses que são os bons, que vão lhe ajudar a construir alguma coisa. Aquele cara super preparado, etc., belos diplomas, e assim, pode ser bom também, mas só isso não resolve. O que resolve mesmo é a pessoa querer correr atrás, querer fazer, querer acontecer, querer construir alguma coisa maior, né? E contribuir para o mundo, na realidade. Eu concordo com o Jorge. A coisa mais importante é a pessoa ser um fanático, um tarado, no bom sentido, né? Né? Assim, a parte técnica você aprende, né? O que está dentro de você, que é a força de vontade, a garra, você não aprende. E assim, lá na empresa a gente tem N exemplos de pessoas que não sabiam nada de tecnologia, de risco, de controles, etc., mas tinham muito a nossa cultura, né? Tinham muito a nossa parte emocional. E aí, aquela pessoa que quer, ela adquire a parte técnica, né? Ela adquire, né? Até o meu exemplo, né? Meu currículo é simples, né? Economia, UFRJ, acabou, não tem mais nada, né? Então, assim, um exemplo de quem não teve grandes estudos, mas eu tinha muita força de vontade, né? Então, eu conheço N histórias assim. Acho que o mais importante é o que está dentro de você. Então, é isso que a gente enxerga na empresa. A gente olha o currículo naturalmente, mas o que a gente quer entender é se de fato a pessoa tem força de vontade, se ela tem os nossos valores, né? Sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. Se ela tem isso, ela aprende o resto. Jorge, você mencionou rapidamente de alguns reveses que você já enfrentou, né? E você já disse uma vez que fazendo burrada se aprende muita coisa. Então, eu queria que você contasse qual foi a maior burrada que você já fez, e o Guilherme a mesma coisa, e qual foi a lição que vocês tiraram disso? Bom, quando eu tinha 26 anos, eu trabalhava numa empresa, trabalhava com um bando de sujeitos cheios de diplomas e eram mais velhos do que eu, e nós falimos, falimos realmente. Fiquei duro aos 26 anos e aprendi muito, e basicamente naquela época a principal lição é que nós todos queríamos fazer grandes negócios, queríamos dar tacadas e assim, e ninguém queria muito tocar a retaguarda da empresa, então aprendi que você pode fazer grandes negócios, mas tem que estar com a casa em ordem, tem que ter os goleiros ali, a turma que segura a retaguarda, né? E assim, depois tivemos várias outras ocasiões algumas no qual acreditamos no governo, o governo nos pediu para fazer alguma coisa, o governo mudou,
e o negócio que eles nos pediram para fazer não funcionava mais. Então aprendemos que governo é difícil de confiar nele ou tratar, ou lidar com ele, se ele está sempre mudando, né? Ficamos mais cautelosos nesse sentido. Tomamos alguns riscos grandes demais, suamos a compra da Anheuser-Busch, né? Nos endividamos em 54 bilhões, o mercado financeiro estava em pânico logo depois, mas saímos bem. Mais tarde tomamos o grande risco comprando a SABMiller, que era a segunda maior cervejaria do mundo, nós éramos a primeira, aí nós ficamos muito maior e compramos basicamente porque ela era mais ou menos dona do mercado africano. O mercado africano, o pessoal não dá muita bola hoje em cerveja, mas a África tem 1 bilhão de população, vai ter 2 bilhões daqui a 20 anos, mercado de gente jovem, países muito calor, quer dizer, é o mercado para a cerveja, quer dizer, a África meio confusa, mas vai se organizar, quer dizer, então tomamos um risco grande, estamos devendo 100 bilhões aí de dólares, estamos suando para pagar, mas mas vamos lá, né? Quer dizer, vamos sair dessa quer dizer, e a ABI vai ser uma empresa muito grande daqui a 30, 40 anos. Nós esperamos, basicamente, porque tomamos esse risco, né? Mas, recentemente, tínhamos um sonho grande que era construir o que fizemos em cerveja na área de comida, né? Com a Kraft Heinz, etc. E eu não quero me alongar aqui, mas o sonho não andou como nós queríamos, então temos que consertar. Agora estamos consertando, vamos consertar. O sonho grande não permanece, quer dizer, não é mais possível construir algo tão grande quanto a parte cervejeira na área de comida, mas há 5, 6 anos atrás nós não sabíamos disso, tentamos, não deu certo, vamos consertar e vamos tocar para frente, sempre tentando melhorar e construir mais, né? Então, é isso, mas sempre tem dificuldades. Bom, estava aqui pensando, porque foram muitos erros, né? Não foram, e até o que eu digo com frequência é que é importante que você se acostume a errar, é importante que você aprenda a assumir riscos. A sociedade nossa, ela tem aquela coisa de você ser certinho o tempo inteiro, você não pode errar. Se você errar, o seu chefe ele vai brigar com você. E o que eu estimulo na empresa, eu, meus sócios, etc., é que você tem que sim estar errando. Se você não está errando, você não está aprendendo, né? Esse é o nosso lema interno. É importante errar, mas desde que você tenha o conceito de que erra pequeno, aprende e não volta a cometer esse erro novamente, né? Então, assim, dentro desse conceito, foram infinitos erros, né? Então, assim, nem consigo lembrar. Bom, teve um erro que foi o maior de todos, eu imagino. Quando a gente comprou a nossa corretora em 2007, que era a última colocada do ranking da Bolsa, que era a corretora American Invest, era a corretora 82 do ranking. E aí a gente comprou a corretora e a gente acreditava que o modelo do agente autônomo, que hoje virou bastante forte, ele não era possível se você tivesse a corretora. Você teria que transformar os agentes autônomos em agências da corretora, porque afinal de contas a gente competia contra os bancos e os bancos tinham agências, né? Então a gente achava que aquele negócio lá era naquela direção. E aí a gente tinha um time com mais ou menos 300 assessores externos, eram umas 30 filiais nossas naquela época, e eu fui convencer essa turma toda a virar a CLT nossa e montar a nossa própria agência. Então a gente chegou a ter 30 agências Brasil afora, né? Foi a maior porrada da história que a gente fez, né? Mas, de novo, teve stop curto, né? Durou só 6 meses essa porrada. Então, assim, como essa, tiveram várias e de novo, você só vai aprender o futuro se você botar em prática. E se você botar em prática, você não sabe o que vai acontecer. Então, assim você vai evoluindo. Então, encarar o erro com naturalidade mesmo, porque é isso que te faz aprender e evoluir.
Acho que vocês dois têm um traço semelhante, que é, vocês estão sempre batendo perna, né? Então, o Jorge vai fazer 80 anos, cada vez que você fala com ele, ou ele está na China visitando empresa, ou está no Vale do Silício visitando empresas que às vezes não tem nada a ver com as áreas em que eles investem. O Guilherme, quando eu olho o LinkedIn dele, eu acho que ele tem um clone, porque não é possível estar em tantos lugares, visitando um monte de cliente e tal. Eu queria saber, para vocês, qual é a importância de não ficar encastelado? Por que é que vocês batem tanta perna? E se isso também é um jeito de dar o exemplo para a equipe, sabe? A liderança pelo exemplo. Bom, eu, há um ano e pouco atrás, me auto-intitulei um dinossauro apavorado. E estava ali um pouquinho encastelado, achando que estava tudo bem, e aí tive alguns incidentes que me mostraram como o mundo estava mudando rapidamente, como está tudo sendo disruptado, e passei a ver que nós tínhamos que agir mais rapidamente em relação a todas as transformações do mundo, né? Então, agora eu não sou um dinossauro apavorado, eu sou um dinossauro se mexendo, quer dizer, estou aí se mexendo e estou correndo atrás. E viagem à China, tem muita coisa acontecendo lá, especialmente nesse mundo digital, novas tentativas de investimentos em área tecnológica e assim. Então, correndo atrás para ver se me atualizo e estou aí. Dos unicórnios brasileiros, eu pelo menos estou investido em 3 deles. Quer dizer, não sei quantos tem, deve ter uns 5 ou 6, quer dizer, então... Conta quais são. Hein? Conta para eles quais são esses 3 que você está. Investido na Stone, né? Na Móvel. No Móvel, através da Verônica, que está ali. E também não é bem... É brasileiro, porque é de brasileiros, a Brex lá no novo cartão de crédito que o Henrique do Bugrá está montando, etc. Quer dizer, então estou correndo atrás, estou ali. Só falta a gente agora, né, Jorge? Entrar como sócio nosso também, né? Só falta entrar como sócio nosso agora, né? Tá bom. Estamos prontos. Então, é isso, tem que correr atrás, porque o mundo está mudando muito rapidamente. E você tem que se adaptar, né? Quer dizer, eu já te contei a história uns amigos meus americanos importantes me convidaram para ir bird watching, olhar passarinho, né? E aí, aquele negócio você anda 500 metros e fica olhando os passarinhos. Eu fiz aquilo algumas vezes e à noite a conversa antigamente era sempre como os passarinhos eram bonitos, como cantavam, não sei o que. Aí fiquei surpreso que eu não tinha feito durante uns 5 anos. E eu fui passear com eles, olhar os passarinhos. E à noite a conversa era toda dos dados estatísticos da migração dos passarinhos, quantos passarinhos migravam do México para os Estados Unidos todo ano, 2 bilhões de passarinhos, quer dizer, e coisas assim, quer dizer. Então, até olhar passarinho ficou muito mais baseado em dado, muito mais baseado em técnica, né? Então, tem que correr atrás, senão você vira um dinossauro extinto, realmente, né? O mundo hoje em dia ele ficou assustador, eu diria quase, né? Porque antigamente você conseguia... A minha geração ela está no meio do caminho, né? Então, eu cresci numa fase onde eu era estudante, onde você conseguia ter a visão de longo prazo, né? Você conseguia enxergar 5, 10 anos. Hoje em dia você não consegue. Hoje em dia, com a internet, com a coisa tão exponencial, você consegue chegar 6 meses, 1 ano. Então, você tem que construir uma estrutura capaz de ser ágil. Então, você tem que estar rodando, você tem que estar conversando, você tem que estar com a barriga no balcão, porque a qualquer momento muda, né? Então, esse nosso mundo financeiro é um mundo que tem a competição brutal. A gente tem as fintechs surgindo, tem os bancos digitais, tem os varejistas. Enfim, acho que é o segmento que mais tem competição. E se você não construir uma estrutura que te permita andar bem nesse mundo, você está frito, né?
Você vira um dinossauro rápido. E o que a gente fez lá na empresa, inclusive, né? Quando você vai crescendo na sua empresa, acaba sendo um pouco natural, você vai ficando, empresa maior, você vai ficando mais engessado, né? Hoje na empresa nós somos 2.100 funcionários internos, né? E aí você começa a ver, né? Pô, nossa empresa em 2001 eram 3 funcionários, em 2010 eram 300 e assim por diante. E aí a gente começou a perceber que a gente está ficando empresa grande, né? Empresa lenta. E aí a gente quebrou a nossa empresa em 56 startups. Ou seja, tudo que é serviço, produto ou jornada, tem uma startup que funciona como startup mesmo. Tem uma salinha pequenininha, com 10 pessoas lá dentro. Então isso faz a empresa crescer, mas manter espírito de empresa pequena, que isso é fundamental. Porque empresa grande, ninguém é dono de nada, né? Fica aquele deixa que eu deixo e ninguém faz o que tem que ser feito. Mas se você quebra em tudo que é fundamental a longo prazo, e a gente fez isso, né? Tudo que é fundamental com visão de 10 anos, tem uma squad, e essa squad tem um mini CEO ali, que tem autonomia, tem liberdade, tem que tomar risco, ele tem que errar. Se ele não está errando é porque tem algo de errado, né? E aí com isso você vai se mantendo sempre na vanguarda e você vai sempre evoluindo. E no final, essas minhas viagens, etc., é para dar exemplo, é para estimular o time a fazer a mesma coisa. Então tem squad nosso que vai que está na Califórnia, tem squad que vai para a China, para Israel e tal, porque você tem que estar em contato com o que é de melhor no mundo, né? Aprendi com o Jorge que nada se cria, né? Tudo se copia, né? Então você vai buscando melhores práticas do mundo, você vai sempre aperfeiçoando e hoje em dia mais do que nunca, né? Ô Jorge, você falou que já é investidor da Movile, Stone e Brex, né? A 3G está com um fundo pronto lá para investir. Será que a gente pode esperar que a 3G em algum momento invista em empresas de tecnologia, não em mercados tradicionais, como foi até hoje? Quer dizer, a 3G tem um fundo captado, né, de 10 bilhões de dólares e está procurando coisas para... E o plano anterior era acoplar alguma coisa no império de comida que não andou, não vai andar. Então a 3G está olhando coisas está olhando na área tecnológica também, mas não tem nada ainda para acontecer imediatamente, não. Tá bom. Guilherme, se você estivesse no lugar do Jorge, administrando esses investimentos que ele tem hoje, o que é que te tiraria o sono? E Jorge, se estivesse no lugar do Guilherme, o que é que te tiraria o sono se você estivesse cuidando da XP? Caramba. Você quer começar primeiro a resposta? É que eu vou pensando na minha primeiro. Não, quer dizer, os riscos que ele toma são muito mais difusos. Agora, ele toca um negócio de uma responsabilidade enorme com toda a sua clientela. Isso é uma responsabilidade enorme. Vai ter, provavelmente, uma organização que, basicamente, tem mais gente pensante do que nós temos hoje em dia, né? Porque no mercado financeiro você tem que ter gente mais pensante. Nós temos mais pessoas industriais, que temos 200 mil funcionários, mas está tocando máquina e coisa assim. Quer dizer, então para mim, ter que lidar com esse público todo de gente, a responsabilidade com uma quantidade tão grande de clientes, é uma coisa diferente da maneira que eu encarei sempre. Sempre encarei o risco de vamos investir aqui ou ali, ou assim, nunca de ter esse batalhão de pessoas, esse batalhão de clientes que estão aí, assim, né? Que é uma baita responsabilidade também, né? Bom, estou pensando ainda aqui, estou pensando. Olha, eu acho que se eu tivesse no lugar do Jorge, o que me incomodaria... A gente sempre foi uma empresa que nunca teve dívida, né? A gente sempre foi uma empresa que... Né? Bom, só no começo, quando o Júlio me emprestou 5 mil reais, né? Essa foi a única dívida que eu assumi na vida. Então, assim, talvez um pouco pela cultura do Brasil, onde tomar dinheiro emprestado seja quase um palavrão, eu não saiba lidar bem com isso ainda, né?
Mas eu diria que talvez o maior desafio do Jorge, olhando de fora aqui, seja as empresas dele são muito grandes, né? Pouco quiser aí um dia chegar lá, né? Como é que essas empresas que são muito grandes e que dominaram o mercado até então, como é que elas vão continuar dominando a partir de agora, né? Porque cada vez mais hoje em dia o cliente está empoderado, cada vez mais hoje a cervejaria artesanal, a pessoa faz a cerveja em casa, né? E assim, hoje em dia as marcas são muito consolidadas, mas talvez as marcas hoje tenham menos força do que tinham antigamente, né? Então tem um desafio aí que é importante. Talvez isso me tirasse um pouco o sono. Jorge. Realmente, nós estamos sendo disruptados, o consumidor está muito mais empoderado com o mundo digital, né? Quer dizer, então aquelas marcas de antigamente não têm mais o mesmo valor, você tem que estar se ajustando o tempo todo para o que o consumidor quer. Esse é um grande desafio para nós, né? Agora, risco é bom, tomar dinheiro a 2,5%, 3% ao ano, também não é tão ruim não, sabe como é? Então, Tá certo. Eu ia falar um negócio aqui, acabei esquecendo. Você comentou o que antes? Estava falando sobre... O que era a tua pergunta antes? Anterior? Perdi aqui, falou de birdwatching, falou de várias coisas. Bom, esqueci também, paciência. Se você estivesse aqui, com o que você está preocupado? Enfim. Tá. Não, lembrei. Hoje em dia, você comentou sobre LinkedIn, Instagram e etc. E hoje em dia eu estou presente nas redes sociais. Uma coisa que eu percebi, a geração do Jorge lá atrás era uma geração muito discreta, né? Uma geração de ninguém queria aparecer e etc. E acho que isso mudou pouco tempo atrás. Então, o fato de você estar com a barriga no balcão e você sentir as coisas um pouco mais de perto, eu sinto que hoje as pessoas querem ter conexões mais reais, né? E bem ou mal, as pessoas sabem que quando tem uma marca por trás, tem uma pessoa que você paga, que fala o que tem que ser dito e etc. E aquilo muitas vezes, logicamente, é real, mas não é real porque não é. Então, assim, ter os donos por trás, ter seres humanos que são pessoas normais ali falando e etc., traz uma conexão diferente. Então, quando a gente optou por me colocar mais exposto no Instagram, LinkedIn, etc., é muito nessa direção. É muito para que a gente mostre que o mercado financeiro tem cara, que a gente é pessoa do bem, que a gente é correto, que a gente não tem medo de mostrar o que está sendo feito, porque no final acabava ficando algo que não tinha essa coisa mais pessoal. E no final o que a gente sente é que tem uma recompensa muito grande, né? Porque as pessoas passam a confiar mais em pessoas, talvez, do que em alguns casos nas marcas, né? Então é por isso que a gente seguiu um pouco nessa direção. Até se você quiser ter um LinkedIn um dia, Jorge, um Instagram, fica a dica aqui. Ia ser um sucesso, com certeza. Bom, nós estamos muito quietinhos até que a Cristo nos jogou no mundo. Quer dizer, né? É verdade. Jorge, você faz negócios há 50 anos. O teu estilo de fazer negócio, o que você tem como valores, isso mudou ao longo do tempo? Eu acho que no início era ali na mesa de operações era tudo bastante intuitivo. Você fazia as coisas sem muitos dados, né? E sem dúvida nenhuma, hoje em dia tem muito mais dado disponível sobre tudo. O pessoal faz muito mais análise. E, de uma certa maneira, eu sei que tem que ser assim. E agora, eu ainda gosto da intuição também, do que é, o que não é um bom negócio, né? E você, com o tempo, apesar de todos os dados e assim, você começa a ter uma noção do que é bom, o que não é bom. E assim, o Warren Buffett, que talvez é o melhor investidor do mundo, ele é um processador de dados incrível ali, mas aquela experiência toda de todos os negócios que ele já olhou e assim tornam muito mais fácil para ele processar tudo, né? E ele, no final,
Ele que decide a maior parte dos investimentos dele lá, nos volumes muito maiores do que nós lidamos e assim, né? E é tudo baseado na experiência e na intuição que ele tem também, quer dizer, além de ter os dados todos, que ele sabe olhar quais são os dados importantes, mas muita intuição também, né? Eu queria saber dos dois, qual foi a pessoa que mais influenciou os dois na formação? Quer dizer, se vocês chegaram até aqui hoje, quem foi a pessoa que mais influenciou vocês? Eu começo essa. Você um pouco. Na minha juventude, minha família é família de médicos, né? Então eu achei que até os meus 15 anos de idade eu ia ser médico, até que eu fui assistir uma cirurgia cardíaca com meu pai lá como assistente distante enfim, acabei não gostando do que eu via, né? E abortei a minha missão de ser médico ali. Então, assim, eu entrei no mercado porque eu fui assistir uma palestra do Luiz César Fernandes na PUC, isso aí foi 90 e poucos ali, eu falei, esse negócio de matemática, número, cotação, tal, isso é uma coisa interessante, eu era bom de matemática, falei, vou seguir nessa direção. Mas eu diria que quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter aliás, eu tinha uma referência muito forte na vida. Quando o Senna morreu em 94, eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, né? Então, minha referência até ali era o Ayrton Senna pelas vitórias impossíveis, pela garra dele, um líder natural, levando sempre a bandeira do Brasil, aquilo sempre mexia muito comigo. Então, ele era minha grande referência, né? Além do meu pai. E aí, no que eu comecei a empreender, o Jorge virou minha grande referência. Eu falei, se esse cara fez um negócio nessa direção, se ele montou garantia, se ele comprou a Brahma, se ele comprou a Antártica, etc., dá para fazer esse negócio, né? Aí eu comecei a estudar o Falcone, comecei a estudar tudo que ele tinha feito por trás, e ele virou minha grande referência empresarial no Brasil. Então, acho que é a mistura de meu pai, Senna e Jorge, né? Dá uma boa combinação. Jorge, você. Bom, eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, então eu tinha uma mãe influente para burro. E ela foi importante. Depois quando eu comecei a trabalhar, eu tinha estudado nos Estados Unidos. Então eu tentava muito ver o que os empreendedores americanos estavam fazendo. Então, na época que o Jack Welch, da General Electric, era o bambambam das empresas e assim, lia muito o que ele dizia, o que ele recomendava. Depois tive muito contato com o Sam Walton da Walmart. Nós tínhamos comprado as lojas americanas e visitamos o Walmart e passamos a ser amigo dele. Então morávamos lá com ele, visitávamos o Walmart lá nos Estados Unidos. Então sempre tentei olhar o que os grandes empresários no mundo estavam fazendo, né? Fui ao Japão, conheci o Matsushita, que montou o maior império industrial pós-guerra no Japão. Depois conheci o Warren também, viramos sócios em alguns negócios. Sempre aprendi muito com ele, quer dizer. Então, estou sempre olhando o que as pessoas bem-sucedidas estão fazendo, né? E fico olhando agora esse pessoal todo de tecnologia, né? Os Googles, o Bill Gates também. E o Amazon acho que tem muita coisa para aprender. Acho que o Guilherme tem muito para aprender lá com ele, porque é um negócio maior, que lida com mais gente. Então, estou sempre olhando o que esse pessoal está fazendo e o que tem para aprender com eles, né? Você, Jorge, anda muito envolvido com questões de filantropia, né? Com as fundações que vocês têm, apoiam e tal. Eu queria saber se essa sua visão de resultado que tem nos negócios, você também leva para as fundações. E qual que é o teu sonho grande nessa área de filantropia? Bom, meu sonho grande é um Brasil tocado como Singapura, né? Que não é fácil, mas da mesma maneira que todos os meus negócios foram baseados em atrair gente boa, gente competente, tentar fazer eles trabalharem juntos, eu acho que o
Brasil precisa de mais gente querendo trabalhar junto, querendo resolver os assuntos pendentes pragmaticamente e não ficar essa confusão que anda por aqui, que todo mundo joga pedra um no outro e pouca gente quer construir, né? Então, eu tenho dedicado muito tempo à educação, acho que só através da educação que você vai melhorar a desigualdade brasileira, que é um problema sério, é um negócio que afeta a política, afeta a democracia. Então, tentando aí, da minha maneira pequena, melhorar a educação, melhorando a qualidade do ensino, não é? E tenho, basicamente, dado muita bolsa para gente que estuda lá fora, ver um mundo mais pragmático lá fora, e ultimamente tem dado muita bolsa para gente que quer voltar para o serviço público brasileiro, né? Eu não me incomodo se o cara é de esquerda ou de direita, se ele é bom, acho ótimo que ele volte para cá. E tem uns 500 ex-bolsistas que estudaram na Kennedy ou no CIPA de Colômbia, e assim estão voltando para o Brasil agora. Espero que eles estejam um papel importante aí para melhorar esse nosso Brasil. Quer dizer, então, meu objetivo final é melhorar o Brasil. Eu acho que o que eu fiz no ramo empresarial ajuda, mas não resolve. Quer dizer, então, essa turma toda que eu estou bancando aí para estudar mais e voltar para o setor público é que vai resolver, eu acho, né? E é isso que eu estou tentando fazer, né? Vocês falaram muito aqui de correr atrás, de ter garra e tal. O Guilherme tem 3 filhas, você tem 6 filhos, que obviamente estão sendo criados numa condição muito mais favorável do que a que vocês tiveram quando eram crianças. Eu queria saber o seguinte: como é que faz para conciliar você dar acesso, né, às coisas que são legais para os seus filhos, mas de modo a que eles mantenham a garra e que no futuro todo mundo corra atrás do seu próprio sonho? Eu sei que o Jorge, até o Mark, que é um filho dele que está aqui, tem um negócio novo que o Jorge emprestou dinheiro com juros. E eu queria saber como é que vocês lidam com isso para fazer com que... Quero saber se foi os juros de 2% que ele falou que ele consegue aqui. Então eu queria saber como é que vocês criam os filhos para que eles corram atrás dos seus próprios sonhos. Pode chamar o Mark aí, se quiser. Não, eu estou consciente que quando você tem recursos, é mais difícil, de uma certa maneira, você dar duro nos filhos. Não dá, você tende a protegê-los demais. Então, eu tenho evitado de proteger meus filhos demais. Quero que eles se virem, quero que eles façam erros também, né? E dou liberdade para eles fazerem o que quiserem, né? Então, tenho 6 filhos, estão cada um fazendo lá o que quer e estão indo bem. Eu quero que eles façam bem, seja o que for, que façam muito bem, que sejam bem-sucedidos, que sejam pessoas éticas, né? E que ajudem a melhorar o ambiente em volta deles, construam alguma coisa. E tenho sorte dos 6 filhos, estão todos se virando um pouquinho, virando ali, né? Quer dizer, tem o meu filho ali, Mark, que está tocando vários investimentos, e você mesmo sabe que ele vive reclamando porque eu cobro os juros dele quando eu empresto dinheiro. E, mas eu tenho que pagar juros? Tem que pagar juro para mim, poxa. Então para ver como é que é a realidade e para ser justo perante meus outros filhos também, porque se eu estou emprestando dinheiro para um, tem que cobrar juro dele para ser justo com os outros, né? Então é assim, dar oportunidade para eles, mas eles têm que se virar, eles têm que aprender com os erros, né? E tem que ter sempre a ideia que vão fazer alguma coisa grande e contribuir para o mundo, né? Então é isso. Bom, as minhas pequenas são pequenas ainda, tem 10, 8 e 7 meses, né? Mas lá em casa não tem moleza, né? Apesar do que, eu concordo com o Jorge, é difícil
o que você viveu na tua vida, é difícil você transmitir, porque no final você tem que viver na prática aquilo, né? Então, você tendo mais condição, acaba que teus filhos vão nesse outro caminho. Mas lá em casa, as mais velhas, elas têm mesada, elas ganham R$50 por mês, e elas começaram a trabalhar na XP. Tem um café na XP, que serve lanches e tal, e elas começaram a ir lá um dia a cada 15 dias, né? Então, eu combinei que de tarde elas vão lá, elas têm uma comissão de 20% das vendas que elas fizerem. E elas começaram a ganhar R$72 por cada ida, né? Então, eu falei assim, pô, pai, você me paga R$50 por mês, eu passo um dia lá e ganho 72, né? Então, a mais velha, o sonho dela é comprar um telefone iPhone, né? Um iPhone. Eu falei, filha, se você quiser, você juntar o teu dinheiro, trabalhando só assim a mesada, você pode comprar o seu iPhone. Então, ela está empenhada em correr atrás. Então, acho que a missão nossa é fazer os filhos ganharem independência, né? Que nem o Jorge disse. Então, eu estou tentando ensinar o máximo que eu posso desde o início, e isso faz a pessoa ganhar a independência dela e sentir que, na verdade, tudo depende apenas de si próprio, né? E não de ninguém, né? Então, acho que é essa a lição que eu quero mais deixar para as minhas filhas. Legal. A gente está falando aqui muito de cultura, e várias vezes na minha carreira como jornalista eu vi empresas terem discursos muito legais sobre cultura, mas na prática serem diferentes, né? Especialmente quando vem um ponto assim de inflexão que pode realmente afetar a vida da empresa dali para frente. E eu acho que a XP, o ano passado, quando teve a entrada do Itaú, passou por um momento desse, uma grande transformação. Na época, uma pessoa me contou que o Guilherme tinha mandado uma mensagem para os, então, 25 sócios, falando basicamente como eles deviam lidar com esse dinheiro que eles estavam ganhando por causa da entrada do Itaú, né? E aí eu tive acesso a esse e-mail, vamos ver se o Guilherme vai me matar ou não. E eu acho que esse e-mail ele é tão representativo da cultura da XP que vale a pena eu ler um trecho para vocês, que é o seguinte. Ele falando para os sócios, tá? Não se metam a fazer gestão do seu patrimônio de forma ativa. Isso tira o foco na empresa. E a maior parte das pessoas vai perder dinheiro. Dinheiro não é para se brincar, é para investir a longo prazo, buscando preservação de capital e mitigação de risco. Se programem para a liquidez e se concentrem na XP já no D0. Tirem todo o dinheiro do banco do qual possuem conta corrente. Nós temos os melhores produtos e os bancos são nossos concorrentes. Não participem de outros negócios ou investimentos alternativos. Fazer uma coisa bem feita já é difícil. Duas, então, nem se fala. Nosso maior e mais promissor negócio são nossas ações e a perspectiva de crescimento da nossa empresa. Foquem, se mantenham humildes e não façam extravagâncias. A humildade é uma qualidade empresarial que nos mantém acessíveis em todos os sentidos e com os pés no chão. Não gastem o dinheiro nos próximos 12 meses, apenas o invistam. Aos poucos, comecem a se acostumar com a ideia de que estão mais líquidos. Encarem esses recursos como um seguro de vida, que trará tranquilidade para o seu futuro e os permitirá focar ainda mais no nosso projeto XP. Fiquem próximos dos amigos de sempre. Mantenham uma vida regrada, dedicada à família e com hábitos simples. Evitem exibições nas redes sociais. O projeto da XP está apenas no começo e ainda temos muitos outros eventos pela frente. Nossas ações serão cada vez mais fortes e será um prazer dividir esse crescimento com todos os que merecerem. É fundamental que vocês sigam inspirando nossa empresa e servindo de referência para todos os demais executivos. Abraços, Guilherme. Eu queria saber por que você achou que era importante passar esse recado para as pessoas naquele momento. Porque naquele momento era um momento que é normal que você se sinta mais poderoso, né? Afinal de contas, o maior banco do Brasil topou ser seu acionista, vai te pagar um baita de um cheque lá, tal, e você sempre escutou muita história de empresa que era muito boa até esse momento e daqui a pouco as pessoas botam dinheiro no bolso, se acham melhor do que as outras e tal. E no final o que me traz aqui não é o dinheiro, aliás, nem a mim, nem aos meus sócios, o que move a gente é o desafio. Mas na empresa são 2.000 pessoas, né? E são muitos sócios.
Então a gente queria ter certeza que todo mundo entendia a nossa cabeça, que não era o dinheiro, era o desafio e cada vez mais mostrar que a gente continuava tendo como foco mais importante a empresa e o longo prazo dela era fundamental. Então, e na prática não mudou nada, tá? Ninguém gastou dinheiro, eu acho, até onde eu sei. E dinheiro é bom assim, né? Dinheiro é bom você ter algum conforto, óbvio, né? É bom você ter sua casa, é bom você poder viajar bem. Mas nós todos somos super humildes, assim, no sentido de aproveitar a vida da forma simples. Então, isso é muito importante, né? E que a gente continue assim, na verdade. Bom, a gente já está indo aqui para o final. Diz que o Guilherme tinha um sonho de jogar tênis quando era jovem, assim, e nunca conseguiu ser profissional, nada disso. Verdade, Guilherme? É verdade, verdade. Eu até meus 15 anos de idade eu queria ser tenista, né? Mas eu estava indo mal no colégio. Meu pai começou a tirar as aulas de tênis, senão eu não ia seguir no colégio, né? Eu queria seguir no esporte, mas eu não era um tenista muito esforçado, né? Não seria um tenista brilhante com certeza, né? Não seria um Guga. E aí, assim, o Jorge, ele era tenista, né? Chegou a ganhar chegou a ganhar brasileiro, enfim, algumas vezes e tal. E meu sonho era jogar contra o Jorge, na verdade, né? Eu queria convidar o Jorge a jogar comigo aqui no palco, né? Se ele topar, a gente vai montar uma quadra aqui. É um jogo sério, final da Davis aqui, melhor de 5. Quem fizer 3 ganha. Vou chamar, inclusive, o nosso diretor de risco, que vai garantir as regras do jogo. Então, eu queria chamar aqui o Bernardo Amaral, que trouxesse as raquetes. E a gente vai bater uma bolinha aqui no palco. Topa, Jorge? Vamos embora. Vamos lá. Você quer fazer quicando ou sem quicar? Quadradinho. Bom, o Amaral que define as regras aí, então. Qual é o jogo? Não, o jogo é o seguinte, ó. A sua quadra vai até o Bernardo só garante que está no meio da rede aqui, porque eu estou sentindo que eu tô com menos quadra aqui que ele. Mas tá... Acho que não está no meio aqui, não. Vale quicar uma vez no chão, então, tá? Não, valendo? Então, quicar no chão uma vez, isso? Quem fizer 3 é campeão mundial, isso? Vai. Ele tá competitivo. Calma aí, então. Ai. Match point. Obrigado, Jorge. Uma honra. Muito bom. Encerramos assim, não tem mais o que fazer no palco depois disso, né? Obrigada, gente. Bom dia para todos. Obrigada, Jorge. Obrigada, Guilherme.